Edson. Depois a gente volta a falar de tudo isso, questões aqui de Campinas que vão rolar. Mas agora vamos chamar o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, para falar conosco sobre o que está acontecendo. Carlão, muito bom dia para você, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, um prazer ter você aqui. Bom dia, Zezé, um abraço a você, ao amigo Edson, o prazer é meu e muito obrigado por terem antecipado aí. Nós estamos com reuniões dentro do PSDB Nacional, eu sou vice-presidente nacional para os assuntos jurídicos. Então, hoje é um dia intenso aqui que a gente espera definitivamente resolver essa questão dos aplicativos, que reconheço gerou uma certa frustração, porque todos os filiados que se cadastraram, e são 44, quase 45 mil filiados, ficaram aguardando para fazer a sua votação no dia e, infelizmente, só 10% conseguiram realmente votar. Só para fazer uma explicação a você e a todos os ouvintes, ao Edson, sem dúvida, o processo vinha em que pese as disputas internas, Edson e Zezé, que são naturais. Eu acho que nesse ponto o Eduardo Leite foi muito feliz. Ele falou, numa disputa, você aponta as divergências e não as convergências. Então, é natural que haja um embate e, às vezes, até mais acirrado. Mas o processo ele vinha se coroando de êxito porque, não muito antigamente, o que nós víamos era o PSDB se reunindo com 4 ou 5 grandes nomes do partido e decidindo numa mesa de restaurante quem iria nos representar nas próximas eleições. Isso mudou por completo. Agora são 44 mil filiados, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os prefeitos, vice-prefeitos e, portanto, uma militância como nunca se viu se inscrevendo para poder votar. E para você ter uma ideia da dimensão que tomou e da importância que teve, 100% dos deputados federais, estaduais e senadores se cadastraram. 90% de todos os mandatários do país do PSDB se cadastraram. E 95% de prefeitos e vice-prefeitos. Então, tinha tudo para ser uma festa coroada de êxito no dia de ontem. E foi naquilo que tange a urna eletrônica, todos que vieram votar em Brasília, 100%, zero de problema com a urna eletrônica do TSE, com fiscalização, como tem de fato a segurança no sistema desse voto digital. Agora, o aplicativo não teve problema nenhum de segurança, de invasão ou de hacker, mas, na verdade, Zezé, teve o problema de congestionamento. Foi isso, então? É exatamente isso. Tanto é que os 3 concordam que não tem questão de segurança no sistema. A questão é que houve tanta gente tentando votar ao mesmo tempo que, digamos assim, o aplicativo não estava preparado para esse congestionamento. Tanto que, das 7 às 9, Zezé, votaram os quase 3 mil, que daria 10% dos eleitores. A partir daí é que começaram os problemas. Então, hoje nós teremos uma reunião onde estará presente o presidente Bruno Araújo, os representantes dos 3 pré-candidatos, os técnicos desses representantes e da Faculdade do Rio Grande do Sul, que foi escolhida para fazer o aplicativo, e eu como vice-presidente jurídico nacional, porque tem implicações jurídicas no processo. Então, estaremos todos presentes para, se Deus quiser, ainda no dia de hoje, dar uma solução. A proposta do Eduardo Leite foi que fizéssemos até terça, até amanhã, e concluíssemos. A proposta do Arthur Virgílio e do Dória fosse que dessemos até domingo, para que mais, caso houvesse problema no aplicativo, mais pessoas pudessem votar, mas criou-se uma sensação de que o que deve nortear é o critério técnico. Se tiver realmente condições de se iniciar a votação amanhã, inicia-se para concluir-se quanto antes o processo. Se pedirem uma margem de alguns dias a mais, se vai ser quinta, sexta, sábado ou domingo, o que existe agora é uma concordância numa reunião que terminou ontem, depois da meia-noite, uma concordância de todos os pré-candidatos. O corpo técnico, com os representantes de cada um dos candidatos, e o presidente nacional, é que vão dar esta demonstração de que o aplicativo está em condições de ser votado e, portanto, o dia vai ser o dia que tecnicamente for viável. Carlão, em relação a esses votos que já foram computados, esses votos ficam mantidos, não vai ser repetida a votação? Não. Ou você não sabe ainda? Não, excelente pergunta. Todos esses votos estão numa sala, eu estava ontem presente quando houve a lacração. Então, todos os votos da urna eletrônica, todos os votos do aplicativo, ontem se suspendeu, manteve-se todos esses. Os 3 candidatos sabem quem votou e quantas pessoas
faltam votar, mas nenhuma delas tem acesso aos votos. Porque a hora que aplicar encerrada a votação, e é um botão mesmo, aplicou ali, sai a votação geral. Então, teve que se suspender, lacrar. A sala tem, inclusive, para você ter uma ideia dos cuidados, tem sistema de áudio, de vídeo, e cada candidato tem um link direto com a sala que está lacrada e cuidada por uma segurança de comum acordo com todos os pré-candidatos e o presidente do partido. E isso, obviamente, é necessário para você garantir a lisura dos votos que já foram dados. E aqui uma reflexão importante. Como foi dividido essa votação, Zezé e Edson? 25% tem o valor dos votos de deputados federais, senadores e ex-presidentes do partido. 25% tem os votos dos governadores, vice-governadores estaduais. 25% tem os votos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E 25% são os votos dos filiados. Eu, na verdade, lutei para que os filiados tivessem um voto igual ao voto do deputado, mas foi voz vencida e eles entenderam que deveria ter blocos de representatividade. Aqueles que votaram na urna eletrônica, ou que teriam condições de votar na urna eletrônica, são 62,5% desses eleitores. Todos que vieram votar aqui na urna, zero de problema. Nós estamos com um problema mesmo com quem votou no aplicativo, que são vereadores, prefeitos. Prefeitos e vice-prefeitos vieram votar aqui. Partido. Agora, aqueles que não vieram, Zezé, porque acreditaram que o aplicativo daria certo, não conseguiram votar. Por exemplo, 3 deputados federais ficaram nas suas bases e não vieram para Brasília. Não conseguiram votar. Fernando Henrique Cardoso não conseguiu votar. Então, estas pessoas que não conseguiram votar, mas que poderiam ter votado na urna eletrônica, elas poderão vir, caso tenham dúvida do aplicativo, suponhamos que seja amanhã ou quarta, e votar na urna eletrônica. E para os filiados, espera-se uma segurança não, que resolvam o problema técnico de congestionamento e possamos fazer isso entre amanhã e domingo, que é a data limite. Ô Carlão, eu acho bacana você falar da lisura, né, no momento em que todo mundo acredita, né, nesse processo que está sendo criado dentro do PSDB para ter um candidato. Agora, a minha pergunta é a seguinte: outro dia a gente estava discutindo aqui, Carlão, primeira via, segunda via, terceira via, mas é assim, a pessoa fala, eu vou votar nesse porque eu não quero o outro. Eu quero perguntar para você se dentre os três, Arthur Virgílio, Dória e Eduardo Leite, se aquele que sair vencedor, se os outros vão apoiar o candidato que for escolhido para que o PSDB saia forte, tentando pegar esse lugar que está vago aí da terceira via. Edson, excelente pergunta. E até para dizer a você, muito se colocou nesses dias das disputas dos 3 pré-candidatos, né? Tem até uma certa afinidade maior entre a postura do Arthur Virgílio e do João Dória e uma diferença no que tange a militância, né, com relação ao Eduardo Leite. Mas todas as vezes eu participo de reuniões fechadas em que o assunto é como fazer-se a questão do aplicativo agora, como vai ser a resolução. Quando o assunto ele toma uma dimensão de partido, eu ouço de todos eles. Você sabe, João, você sabe, Eduardo Leite, você sabe, Arthur Virgílio, que finalizado o processo, começamos daí sim uma luta do PSDB enquanto partido. Em momento algum eu senti qualquer tipo de postura do tipo, se não der isso ou não der aquele, eu estou fora. Também quero ser muito sincero aqui, nós temos alguns deputados da bancada, e eu diria que nós somos 33, eu diria para você de 3 a 5 deputados, que dizem que depende do resultado para ficar ou não. Não sei se isso vai se concretizar, mas para ser muito sincero, ouço isso de alguns poucos deputados, mas jamais dos 3 pré-candidatos ou da direção das campanhas deles todos. É um momento de acirramento? Disputa, você mostra as divergências, porque as convergências não teria sentido todos falarem naquilo que pensam igual. Eles querem falar no que se diferem para que os eleitores tenham conhecimento que cada um deles pensa não só naquilo que tem identidade de propósito, mas também naquilo em que divergem. Eu tenho mais uma pergunta para você, Carlão. Eu vou perguntar porque eu sei que você não foge das respostas, porque embora não desfrute da sua amizade, eu conheço você há muito tempo, sei da sua idoneidade e da sua lisura, por isso sei que você não vai fugir da resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. Geraldo Alckmin, como é que ele está dentro do PSDB hoje?
Edson, para mim é uma tristeza. Gosto muito do nosso ex-governador, acho uma pessoa assim, que fez muito bem para o país, mas também quero fazer um registro, e isso, tive uma conversa com ele, no dia até que eu me lembro bem, porque antecedeu o 7 de setembro, tentando mostrar a ele que o PSDB sempre confiou nele. Ele foi 2 vezes candidato a prefeito de São Paulo. Uma das vezes, assim, muitos dos mais jovens sequer eram vivos, mas ele foi candidato uma vez e depois foi de novo candidato a prefeito de São Paulo. Foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, 2 vezes candidato a presidente da República do estado de São Paulo, pelo PSDB. Agora veja, Edson, neste momento em que, independentemente do Dória vencer ou não as prévias, o Dória já deixou claro que não é candidato à reeleição, não é que ele afirmou, mas pode vir a ser. Não é, e já foi ontem mesmo a convenção do Estado. Ontem já se escolheu o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia vai estar no cargo em abril. Ele não pode ser candidato a qualquer outra coisa, estando no cargo de governador, que não a reeleição. Então não teria sentido pedir-se ao Rodrigo que não se candidatasse. Eu acho que agora era um momento, na minha visão, do gesto ser do nosso, sempre governador Geraldo Alckmin, que tinha tudo para ser digamos, o senador mais votado da história de São Paulo. Mas, para minha surpresa, e aí também dentro dessa transparência que sempre procuro ter no contato com a imprensa, não tem sentido falar-se dele aventar a hipótese de ser vice do ex-presidente Lula. Me perdoe. Temos divergências com relação ao Bolsonaro. Agora, a história do Partido dos Trabalhadores e o que o Lula e a Dilma fizeram com o país, a meu sentir, montando realmente um esquema criminoso em todas as repartições públicas, foi uma coisa vergonhosa. Nunca se viu tantas prisões à época, tanto de empresários como de militantes do PT. Foi preso o tesoureiro, o presidente do partido, o presidente da República. Não estou nem aqui entrando no detalhe. Agora juridicamente foi desfeita a condenação do Lula? Sim, foi desfeita, mas as provas vieram para Brasília e todas elas valem. E essas provas não levaram só ao juiz Sérgio Moro condená-lo, levaram o juiz Sérgio Moro, levaram o Tribunal Federal de Recursos, levaram o Superior Tribunal de Justiça, todos, o STJ, todos condenaram. Então, eu acho que não é hora de falar-se em nenhuma aproximação com o PT. E acho também que o PSDB tem que ter um distanciamento claro da postura intransigente do presidente Bolsonaro. Se quer ser e quer colocar-se, tem que agir diferente e pensar diferente. Eu fiquei surpreso, negativamente surpreso, quando ouvi dizer que o Geraldo Alckmin poderia ser vice do Lula. Mas se o for, Edson, será pelo Partido pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, jamais pelo PSDB. Quando ele aventa essa hipótese, é por outro partido que eu não sei qual, acho que pelo PSB. Mas dentro do nosso partido, a chance de somarmos ao Lula, eu diria que é nula. Bom, Carlão, a gente teve, apesar da sua colocação de que o que se vê nos debates aí em torno das pessoas buscarem definições, se o candidato ou não apontar as diferenças, a gente viu um discurso, por vezes, muito afiado e que talvez tenha rompido aí, criado problemas que serão difíceis de serem suplantados. Essa é a minha visão e da maior parte de analista político que eu vejo e que eu leio. Mas o fato, por exemplo, do Zé Aníbal ter deixado a coordenação das eleições para declarar apoio ao Leite, você acha que isso foi ruim? Como é que você viu isso? Zezé, eu tenho um profundo respeito pelo Zé Aníbal e, aliás, acho uma das pessoas mais preparadas do país, intelectualmente falando. Eu não agiria dessa forma. Se eu presido a comissão das prévias, ele presidiu a comissão das prévias, eu não declaro, assim que eu tomo uma série de decisões sobre as prévias, eu não declaro meu apoio a um candidato, porque passa a impressão que as minhas decisões foram parciais, que as minhas decisões tinham um lado. Não achei que ele agiu como eu agiria. Não estou questionando a ética dele porque eu o conheço, mas o proceder dele não seria o meu proceder. Eu não faria isso jamais.
tem que manter-se uma equidistância. Se eu estou presidindo uma comissão que decide tudo sobre os 3 candidatos dentro das prévias, e muitas das decisões foram, eu diria quase todas, favoráveis ao Eduardo Leite e não ao João Dória nem ao Arthur Virgílio, não posso, assim que terminar, minha visão, eu entendo a postura do Zé, mas eu não agiria, Zé Aníbal, mas eu não agiria neste mesmo formato. E, por fim, ainda na sua pergunta, Zezé, existem realmente, o clima fica tenso por vezes? Sim, mas volto a dizer, nas reuniões internas, o que eu percebo dos pré-candidatos, quando não estão, digamos assim, os militantes, os apoiadores, é uma vontade de construir algo. É um reconhecimento de que o PSDB precisa reencontrar-se com a sociedade, buscar o seu lugar, que é o lugar de representar aquilo que a população quer. A maioria da população não quer o Lula, a maioria da população não quer o Bolsonaro. Mas a maioria da população hoje também não quer o PSDB. O PSDB tem que se recolocar, reconquistar essa confiança e posicionar-se. Então, eu tenho para mim que os militantes podem continuar nesse conflito e aí cabe a cada um dos pré-candidatos convencer, digamos, a sua turma. Agora, entre os 3, não vejo perspectiva, eu diria que também é nula de qualquer um deles deixar o partido, romper ou partir com uma outra candidatura. Não combina com tudo que sempre disseram para nós que estamos na direção da Executiva Nacional. Carlão, o João Dória, bom, ele tem uma história aí de sucesso na política, né, tendo vencido tudo que ele disputou, e em parte esse sucesso também e essas vitórias é acreditada aí algumas traições, por exemplo, ao ex-governador Geraldo Alckmin, né, que nas eleições passadas para presidente acabou ficando sozinho, porque o Dória se debandou, de fato, para o lado do Bolsonaro, indubitavelmente isso. Hoje, você acha que o Dória seria um candidato que conseguiria vencer as rejeições que as pesquisas apontam em relação ao nome dele? Começando aí pelo início da sua pergunta. De fato existiram divergências entre Dória e o Geraldo. Eu não vou dizer aqui quem traiu quem, porque eu não participei das conversas que eles tiveram. Mas, num dado momento, as pessoas tiveram a impressão de que o Dória não esteve ao lado do Geraldo como o Geraldo esperava. Uhum. E o exemplo específico na eleição para presidente. Mas não podemos esquecer que o Geraldo também não apoiou o Dória para ser candidato ao governo. Ele chegou até a insinuar que o vice dele, que era o Márcio França, deveria continuar, que era uma coisa natural. Ou seja, ambos têm as suas falas sobre traição. Ambos têm os seus argumentos. Mas aqui faço um registro, Zezé. Nenhum deles, ou particularmente o Geraldo na conversa que tive, eu apontei a ele isso. Falei, governador, até entendemos as suas divergências com o Dória, as dele com o senhor, mas o Rodrigo Garcia, durante os 8 anos do seu governo, ele ocupou as mais importantes secretarias. Ele sempre foi um parceiro. É ele quem será o candidato a presidente. É ele quem está, a governador. É ele quem estará no cargo de governador. Quer dizer, era a hora de ser feito um gesto, a meu sentir, para o Rodrigo, para que pudesse ter uma novidade dentro do nosso PSDB, uma pessoa com um preparo intelectual também, assim, fora do padrão e com uma capacidade de articulação muito grande. Era a hora dessa união. Então, eu vejo, como respondendo a primeira parte da sua pergunta, que poderia, apesar de traições recíprocas mencionadas por ambos, mas não vivenciadas por mim, até porque a coisa da capital parece que não, mas nós somos do interior, uma grande cidade, mas a gente não tem assim, afinidade com o Diretório Municipal de São Paulo, por exemplo. Não faz parte do nosso dia a dia. Eu não sei os integrantes, realmente não participo disso, porque a gente tem o nosso Diretório Municipal e eu sou vice-presidente há muitos anos do Nacional. Então eu não sei as coisas como se passaram ali. Mas especificamente com relação ao Dória ou ao Eduardo Leite, que eu diria que estão numa disputa mais firme, nenhum dos dois hoje tem uma narrativa que agregue partidos a ponto de dizer hoje que eles têm total condições de vencer. Ambos têm qualidades pessoais que, se forem bem trabalhadas e bem colocadas, e levando em consideração que nós temos 1 ano para a campanha eleitoral, exatamente 1 ano, e eu já vi coisas acontecerem em 1 semana. A pessoa está lá em cima
e despencar, ou vice-versa, eu acho que ambos têm essa qualificação. O Eduardo, pela sua juventude, pela sua forma de uma narrativa, digamos assim, de mais inclusão das pessoas, um jeito mais, talvez mais gostoso de tratar com as pessoas, e o João, com a sua história de gestor de sucesso. Alguém que sai candidato a prefeito contra o PT, Fernando Haddad, que estava no cargo, era candidato à reeleição, ele nunca foi nada, vence no primeiro turno, e 1 ano e meio depois, disputa a eleição para o governo, sem ter o apoio do então governador Geraldo Alckmin, ganha a eleição para o governo, e que depois de 2 anos, depois de 1 ano, quando no momento da pandemia, ele consegue ir para cima daquilo que era mais importante para o Brasil, e até março desse ano, as vacinas de 90% dos brasileiros era a Coronavac. Uma pessoa que hoje deixou o estado de São Paulo com perspectiva de poder gastar de investimento 21 bilhões esse ano, 50 bilhões no ano que vem, é evidente que uma pessoa como ele, reconhecida no mercado interno, respeitada no mercado externo, tem tudo para chegar lá. Mas a narrativa tem que ser construída, porque também gerou muitos comentários de que aquilo que foi feito para o bem teria sido um oportunismo. Aquilo que se fez buscando salvar vidas foi para se viabilizar politicamente. Nós sabemos que não foi, mas não adianta nós sabermos. A população tem que se convencer. Então, ambos têm que construir uma narrativa que mostre efetivamente quem eles são, porque os dois são pessoas de bem, os dois são pessoas qualificadas para disputar em nome do nosso partido a presidência da República. Carlão, tem uma colocação aqui da audiência, o Tandy Negrão, ele faz uma observação a respeito do PT, diz que em 2018, 2019, todo mundo falou que o PT ia acabar, mas o PT está mais forte, com muita gente se filiando ao partido, a colocação que ele faz em relação ao PT. Mas em relação ao PSDB, ele acha que o PSDB está definhando. Você concorda com essa afirmação, Carlão? Tandy Negrão. Em parte, sim. Não é no sentido de se definhar, que ele continua tendo os melhores quadros. E você veja, quando o PSDB, de forma inédita no país, resolve fazer prévias, ao invés de deixar a decisão para 4, 5 grandes caciques, o que a gente percebe? Todo mundo político está paralisado. Você vê a decisão de se o Bolsonaro vai ou não para o PL, ele está aguardando a decisão da escolha do candidato do PSDB. Isso não, me desculpe a sinceridade, mas não é para poucos. De fato, o PSDB tem uma estatura que lhe falta conectar essa estatura com a sua militância, com os seus eleitores, com aqueles que se decepcionaram com o PSDB e precisam, de fato, perceber que o PSDB continua sendo um partido viável. Ele tem toda a razão quando diz que o PT cresceu, o PT foi para o segundo turno com a Haddad, quase venceu do Bolsonaro, fez a maior bancada de deputados, e o PSDB, éramos 52 quando eu fui líder em 2015 e passamos a 33 hoje, em 2021. Dizer que o PSDB não diminuiu é desconhecer o óbvio. Agora, temos quadros e estrutura para voltarmos a crescer? Sim, se nos reconectarmos com a sociedade. Sim, e o caminho é essa reconexão, não tem outro, Edson. Bom, eu quero agradecer muito o deputado Carlos Sampaio por ter vindo aqui no Bastidores hoje conversar com a gente, um assunto quente que são as prévias do PSDB, que ainda carecem de definição, que deve chegar à tarde. E depois dessas prévias, vamos conversar de novo, Carlão. Vai ser um prazer, Zezé. Muito obrigado a você, ao Edson. Eu vi aí também a Rose entrando. Estou sempre à disposição. Para mim é um privilégio participar desse bate-papo, que é aquele bate-papo que não é combinado. Como disse o Edson, pergunta-se o que se quer e aí a pessoa tem que responder. E eu acho que é assim que o ouvinte gosta e eu me sinto com muita vontade também. Muito obrigado. Um bom dia para você e boa solução aí para o partido. A gente está aguardando essas prévias. Abração grande. Um abraço, Carlão. Bom, e agora a gente vai para um intervalo, coisa rápida.